texto que está lá em Jeremias. Jeremias 23 e o versículo 29. Jeremias 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga o Senhor Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha? Vou ler novamente. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga o Senhor. E como uma marreta que despedaça a rocha? E aí nós vamos ler Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Mais uma vez, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais essa mensagem, obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar falando com os meus irmãos. Que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, em todas as nossas vidas. Que o Senhor venha estar nos direcionando conforme a tua vontade, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém? Bom, nós lemos um texto em 2 livros. Primeiro, o livro de Jeremias. E após nós lemos um versículo que está lá em Gênesis capítulo 6. O que a gente vê na Bíblia é que existem momentos muito parecidos. Porque naturalmente a vida, ela é cíclica. Muitas coisas acabam se repetindo. Problemas acabam se repetindo, situações acabam se repetindo, alegrias acabam se repetindo. Você fica, de alguma forma, doente várias vezes durante a sua trajetória de vida. Você tem que, às vezes, não sei se você teve essa oportunidade de ter que trocar o pneu várias vezes aí durante a sua trajetória de vida. Às vezes você está dirigindo no meio da rua e vai lá, fura o pneu, você tem que trocar o pneu. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a vida, as situações dentro da vida são cíclicas. Acontecem. Sempre vai ter algo para ser administrado. Tanto algo que seja positivo quanto negativo. E o engraçado é que a palavra, ela fala muito sobre isso. Sobre coisas cíclicas que aconteceram várias vezes durante a humanidade. Dentro da trajetória da palavra, nós vemos vários homens que foram direcionados por Deus, que acabaram caindo, e muitos homens que foram bem-sucedidos. A trajetória que a Bíblia ela nos mostra palavras que nos dá direções, que nos dá estratégias para que a gente não possa, para que a gente não venha, na verdade, cair na mesma situação de pessoas que acabaram dando errado. A palavra de Deus, ela vem em direção às nossas vidas para que a gente venha dar certo. A intenção de Deus para nossas vidas é que no final nós venhamos dar certo. Para que no final de tudo, no final das nossas vidas, nós venhamos morar com Ele. Essa é a intenção. Até mesmo na palavra mostra que Jesus ele foi enviado não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque a intenção de Deus é para que todos sejam salvos. Simples. Então Deus ele mostra na sua palavra direções para que a gente não venha cair, vamos dizer assim, em roubada. E quantas pessoas vêm caindo em roubada hoje em dia? Mas em Jeremias também mostra pessoas que caíram em roubada.
E Gênesis também mostra que Deus ele se cansou da humanidade e quis acabar com a humanidade. Jeremias ele foi colocado como um profeta em uma época onde o povo não queria saber de Deus, onde o povo reprovava aquilo que Deus orientava. E ele, no meio daquela confusão toda, de pessoas que eram desleais, pessoas que eram completamente voltadas à sua própria vontade, ele era um cara que clamava e falava assim, ó, vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês estão fazendo algo que não é agradável aos olhos de Deus. E isso vai trazer problemas para vocês. E Jeremias, ele falava no meio daquela multidão, palavras de conserto, palavras de arrependimento, palavras para que o homem que vivia naquela época voltasse, olhasse para si e falasse, nossa, realmente eu estou no caminho errado e eu preciso me ajustar. E Deus levantou ele para ser esta voz naquele tempo de perdição. E o engraçado é que, mesmo Jeremias ele acabando sendo alguém que fosse fiel a Deus e ali mostrasse qual era a direção, infelizmente por conta do local onde ele morava, a região onde ele morava e o povo dele, ele também foi levado ao cativeiro junto com aquele povo. Mesmo ele sendo fiel, mesmo ele sendo alguém que era agradável aos olhos de Deus, o lugar onde ele habitava trouxe problema para ele. E aí eu já vou começar falando uma coisa, cuidado com o lugar onde você está, viu? Muitas pessoas falam assim, viu? Não, mas não dá nada. Eu sou a luz daquele lugar. Ok, você é a luz daquele lugar. Mas cuidado com o lugar onde você está. Esse lugar, ele pode acabar trazendo dificuldade para você. Às vezes a gente não olha para as nossas atitudes e a gente não olha para a região onde nós estamos e isso acaba nos prejudicando e às vezes as nossas atitudes acabam prejudicando outras pessoas. Já aconteceu isso com você? De você acabar sendo penalizado por atitude de alguém que você é próximo? Comigo já aconteceu. Eu não tinha nada a ver com o assunto, mas o lugar onde eu estava me fez ser alguém penalizado pelaquela atitude. E nós vemos essa situação. Mesmo Jeremias ele fazendo o que era correto e tentando mostrar ao povo a direção, aquele povo estava sempre dando as costas para Deus. E vamos lá. Vamos ler o texto novamente aqui em Jeremias 23, 29. Coloca aqui para mim, por gentileza. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Primeira coisa, a palavra ela sendo um fogo poderoso. E aí a gente vai à primeira situação que a gente vai conversar. A força da palavra. Às vezes nós somos como Jeremias, no meio de um povo que não quer saber de Deus. Mas hoje, através da ação do Espírito, Deus ele pode alcançar essa pessoa. E essa palavra, ela fluir no coração dessas pessoas. Às vezes nós podemos estar olhando para nós mesmos e falar que, puxa, nada parece que está acontecendo. Parece que eu oro por tal pessoa, eu oro por fulano, eu oro por ciclano, eu falo da palavra do Senhor sobre aquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, mas parece que nada acontece. Gente, eu estou vivendo uma realidade ali na rua de casa que é exatamente isso. Na célula que a gente frequenta, onde nós estamos ali, na nossa célula participa, assim, toda terça-feira, das nossas células, 5 traficantes do bairro. 5. E além de traficantes, tem usuários. E, gente, a gente fala, a gente conversa, vamos pro culto. Aí às vezes dá para vir no culto. Aí depois
Tem dias que eles fogem, eles somem, a gente não sabe onde encontrar eles. Aí de repente chegam e falam assim: Shalom, pastor, tudo bom? Shalom. Mas tem que ser paciente, eu tenho que ser a voz que entenda que a palavra de Deus tem poder. Às vezes nós nos sentimos frustrados, porque nós falamos, nós damos a direção, nós tentamos corrigir situações, às vezes colocando um pouco mais da nossa força. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vê que não é pelas nossas forças, mas é através de Deus, através da palavra dele, através do poder que a palavra tem de transformar, de mudar, de salvar. Eu somente tenho que ser o quê? Alguém que fale da palavra. Sempre esteja ali, falando. Às vezes, colocando a pessoa com cuidado, mas num conflito interno. Para que a palavra ela venha desenvolver transformação na vida dela. A palavra ela tem poder. É a primeira coisa. É saber que a palavra ela tem força. Muitos corações estão aprisionados pelo pecado. Duro como uma grande rocha. Mas Deus destrói todo o rochedo com a tua palavra. Não precisa você ficar gastando, achando que é através de você. Vai lá e cumpra o seu propósito. Fale da palavra. Fale da palavra. Fale da palavra. Ore por essa pessoa. E descanse. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa que Deus ele faça o milagre na vida dessa pessoa. Não é através da minha força, mas é através do poder que há na palavra. Tem situações que às vezes acontecem na sua vida que você fica desanimado. Coisas pessoais de casa. Às vezes você pode estar enfrentando situações de dificuldades dentro da sua casa. Mas como que você vai brigar? Você vai brigar ali, falando, discutindo? Você vai falar querendo brigar com as suas próprias forças? Não. Você vai praticar aquilo que está na palavra. Agir conforme a palavra. Direção de Deus nos leva a lugares de milagres. Lugares aonde realmente o impossível existe. É Deus que pode provocar isso. É Deus que pode provocar essa situação em nossas vidas, em nossa casa, em nosso cotidiano por completo. Então, força através da palavra. Primeiramente, vamos lá, o primeiro texto, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, você tem esse discernimento essa sensibilidade para perceber os pensamentos e as intenções dos corações das pessoas? Você tem esse poder? Não. Mas a Bíblia fala que a palavra ela tem esse poder. A palavra é muito mais penetrante que nós. Nós podemos falar muitas coisas. Palavras positivas, assim como muitas pessoas fazem hoje. Palavras de motivação. A gente pode falar. Mas o que vai surtir efeito realmente é a palavra do Senhor. É ali que está todo o poder. É ali que está toda a força. Vamos lá, próximo texto. Provérbios 2:6. Provérbios 2:6. Porquanto é o Senhor que concede sabedoria, e que da sua boca procede a inteligência e o discernimento. É dele que sai todo o discernimento, toda a situação que nos faz vencer. Próximo texto, Marcos 13:31. Os céus e a terra passarão,
contudo as minhas palavras nunca passarão. Tudo pode passar, tudo pode ter um tempo de validade. Quem aqui já comeu algo que estava vencido? Teve uma vez que eu fui no lugar, pelo amor de Deus, me serviram um suco que estava vencido. Jesus amado. Eu desconfiei, eu falei assim, nossa, que legal, um suco tal. Nossa, legal, né? Aí eu enchi o copo, falei assim, vou dar o primeiro gole. Só que aí começou a cair minha ficha. Eu falei, ué, mas tá suspeito isso daqui, viu? Tá suspeito, suco desse jeito. Aí eu fui lá e olhei na validade. Já tava 2 meses vencido o negócio. Eu falei assim, sabia. Aí, né, vou fazer o quê? Joga fora. Mas eu falo, sabia que era golpe. Sabe quando você vai na inocência e fala assim, nossa, vou dar um golão. Aí você, opa, tem alguma coisa errada. 2 meses fora da validade. Tem validade para tudo. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é única. E ela continua tendo o seu efeito, tanto lá atrás, quanto hoje. E continuará futuramente. Ela é a mesma. Ela tem poder. Haja conforme a palavra. E deixa Deus fluir através da sua vida. Amém? Amém. E nós lemos um texto lá e já vamos linkar também ali com Moisés. Moisés teve algo que agradou a Deus. É que ele era um homem reto e era alguém temente a Deus. Isso deixou Deus contente. Estou falando de 2 histórias. Uma, vamos dizer assim, tempos completamente diferentes, de anos de diferença, mas são situações parecidas. O contexto da humanidade muito parecido. E nesse contexto de humanidade muito parecido, nós vemos essa pessoa de Noé. E Deus, ele se agradando do comportamento de Noé. Alguém que ouvia a voz de Deus e entendia e praticava. Isso agradava o coração de Deus. E aí eu vou falar para você. Hoje, o nosso tempo tem vivido a mesma coisa. Muitos estão dando as costas para Deus. Mas nós temos que ser pessoas que ouvem a palavra, ouvem a direção de Deus. Entenda que a palavra é o poder de Deus, o evangelho, o poder de Deus que está em nossas vidas, para que ele possa fluir através de nós e operar. Nós temos que entender, assim como Moisés, colocar em prática a palavra que chegou até nós. Repita assim comigo: que eu seja como Noé, alguém que ouviu a voz de Deus, mesmo em tempos difíceis, sabendo que a palavra de Deus é poderosa. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa. Ok. E aí nós vamos continuar lá, Jeremias 23, 29. Indaga o Senhor. O caso, a palavra é como uma marreta ou como um martelo que despedaça a rocha. Ou até mesmo tem traduções que falam que despedaça a penha, uma grande rocha, algo muito grande. E eu lembro uma vez o discipulado, o pastor falando isso daí. Viu? Uma marreta, um martelo, demora quanto tempo às vezes para esmiuçar uma penha? É fácil? Se dá uma martelada só, quebra. Jamais, de forma alguma. Você tem que ficar ali, ó. Quem trabalha na área de construção sabe como que é esmiuçar uma parede. Você fica lá um tempo batendo, tá, tá, tá. E às vezes é uma parede que está, vamos dizer assim, alicerçada em colunas. Meu Deus, é mais difícil de você quebrar aquela parede. E Deus está falando que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha.
Às vezes a penha ela não vai quebrar no momento ali, mas ela vai ter um tempo que ela, de pouco a pouco, vai ser praticada. E aquela penha ela vai sendo destruída. Aquela pedra grande, aquela pedra dificultosa vai sendo destruída. E às vezes é assim. O coração das pessoas hoje estão precisando de quebrantamento. E Deus, através da palavra dele, ele tem esse poder de quebrantar corações. Corações, às vezes, que foram feridos, corações que foram machucados, corações que foram traídos, corações que perderam esperança. Mas a palavra mostra que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça essa rocha grande. Quantas pessoas você já não encontrou que já esteve ou está nessa situação, onde precisa ter um coração liberto, um coração despedaçado, um coração quebrantado? Quantas pessoas estão agindo conforme a própria mente, o próprio coração, estão tampando os seus ouvidos para não escutar nada ao seu redor e fazendo aquilo que elas querem, porque o seu coração está fechado, está travado, está duro como uma pedra. Eu lembro também uma situação que eu ia na faculdade e eu pegava um ônibus com uma amiga minha. E essa amiga, ela teve uma vez que eu comecei a falar de Jesus e ela falou assim, ó, por favor, não quero que você fale de Jesus para mim. Não quero que você fale, não quero que você comente sobre esse Jesus porque eu não creio. E eu quero que você me respeite. Nossa, tomei uma pedrada. Coração duro. Tá bom. Só que lembrei do quê? Muito mais vale o meu testemunho de vida de quebrantamento real e a palavra está fluindo em minha vida, eu ter atitudes que a palavra, ela demonstra que a palavra está fluindo em minha vida, do que eu chegar e ficar falando para ela. Então eu comecei a ter atitudes. Ela via eu tomar algumas atitudes que ela ficava impressionada. Ela falava assim, nossa, mas como assim ele toma essa atitude? Não é qualquer pessoa que toma essa atitude. E nisso daí ela começou a ter curiosidade de falar de Jesus. Ela chegou depois de um tempo, um bom tempo, ela começou a perguntar sobre Jesus e perguntar sobre a igreja. Hoje ela está em outro estado, mas ela está frequentando uma igreja. Corações quebrantados. Corações que são quebrantados através da palavra. Foi de eu estar falando? Mas foi através da minha atitude. A atitude de deixar a palavra viver em mim. Cristo viver em mim. E isso daí acabou alcançando ela. E é assim que vai ser com você. Às vezes, o jogo pode estar duro, pode estar difícil. Ali, você está conversando com uma pessoa, falando com ela. Tem gente que é cabeça dura, viu, irmão? Difícil de entender. Mas saiba que aonde você está, onde Deus te colocou, você vai ser o exemplo. E você sendo exemplo, Deus ele vai estar quebrantando corações que estão duros. E Deus ele vai estar fazendo assim, ó. Quebrantando esse coração que está fechado para ele. Salmo 34, 18. Estamos falando aqui que a palavra do Senhor, ela quebranta. O quebrantamento, ela traz quebrantamento, ela produz quebrantamento. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu acho que a gente canta essa música muito aqui, né? Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade.
Quebranta, Senhor, o meu corpo. A gente não entende que a gente está cantando a palavra. Às vezes a gente cansa, nossa, mas de novo essa música, de novo essa canção, de novo o pastor está tocando em bem perto está. E quando a gente tem a ciência que é a palavra de Deus que está sendo transmitida ali, opa, Deus ele está falando comigo. Deus ele está falando comigo. Alguma coisa precisa ser ajustada em mim. E até mesmo quando a gente leu esse texto aí de Jeremias, Jeremias ele estava falando a falsos profetas, a pessoas que falavam sobre palavras, mas eram falsas palavras. E às vezes, vou colocar aqui, às vezes o nosso coração está longe da palavra de Deus. E isso acaba nos corrompendo. Mas Deus, de alguma forma, tem tentado falar conosco para que o nosso coração também venha a ser quebrantado. E quando nós cantamos canções, entoamos canções que falam da palavra de Deus, Deus ele produz quebrantamento em nossas vidas. Nos mostra que nós estamos fazendo as coisas da forma errada e nos faz a gente trazer conserto sobre a nossa vida. Próximo texto, Salmo 51, versículo 17. Depois você pode colocar o 19 também, viu, Miguel? O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Ou seja, por muitas vezes a gente faz o que é errado. Né? Até mesmo é aquilo que Paulo falou. Poxa vida, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas aquilo que eu quero, eu não faço. Mas Deus, ele está falando aqui, ó, voltem ao arrependimento. Venha e quebranta o coração através da palavra. Porque isso jamais será desprezado por mim. Um coração arrependido, um coração contrito, um coração disposto a me obedecer, esse eu jamais jogarei fora. É esse que eu quero. Aqueles que têm o coração quebrantado. Se em algum momento estava tomando atitudes, direções que não fossem conforme a minha palavra, é esse que eu quero. É esse que quer trazer um novo concerto. Aquele que quer fazer uma renovação da aliança dele comigo. Esse Deus, ele não joga fora, ele não despreza. Em algum momento pode ser que você se perdeu, mas Deus, ele está chamando você para se consertar com ele. Com um coração quebrantado, um coração direcionado pela palavra, um coração que está dia após dia ouvindo a voz de Deus, através dos nossos cultos, através da sua vida, através das células, e Deus ele está chamando você para que você venha ser quebrantado, para que você venha estar com o coração arrependido e volte para Ele. Ele não quer desprezar você. Coração que esteja disposto a ser quebrantado. E um coração disposto a estar com os ouvidos atentos à voz de Deus. Produz arrependimento. E o último ponto que eu vou falar com vocês aqui é sobre o contraste que a palavra ela acaba trazendo. Ela traz contrastes. Às vezes as pessoas ali fora falam tantas besteiras, tanta baboseira. A gente vai ver, esses dias eu estava vendo uma situação de uma pessoa ela pregando o pecado. Verdade, pregando o pecado, dando um aceite para o pecado num altar. É perigoso isso. É perigoso quando nós damos as costas para Deus e começamos a dar legalidade para aquilo que é errado. Aquilo que é errado deve ser rejeitado por nós. A palavra fala sobre isso. Se tiver alguma coisa
que venham falar para você um novo evangelho, algo que seja diferente ao que está escrito na palavra, considere como maldito, que seja maldito por você, considere como algo que vai trazer maldição para a sua vida. E muitos hoje têm pregado coisa errada. Fala que você não tem mais pecado. Fala que você, aquilo que você Deus ele te aceita da forma que você pensa que você deve ser. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não traz renovo, que não traz transformação e não traz arrependimento? O que tem sido pregado? O quantas pessoas têm falado sabe, banalizado o evangelho. E nós, o que nós temos feito para que o evangelho não seja banalizado dessa forma? Qual tem sido a nossa atitude diante de Deus para que o evangelho ele seja algo que nem a gente estava falando, algo sério para nós, mas não somente para nós, para pessoas que estejam à nossa volta. Isso nos traz conforto para nossas vidas. Sabe por quê? Eu vejo em algumas situações que eu vou lá e faço tudo para ser o mais correto possível diante da palavra. E tem muitos caras que são malandros por aí, olha que eu sou um cristão e fala assim, ó, viu? Não, viu? Cuidado com isso daqui e tal, ó. Não vai. Parece que os caras querem proteger e garantir que eu continue sendo cristão. Até as pessoas que andam errado querem garantir que eu seja uma pessoa que não fale, que não erre. E muitas vezes a gente tem dado ouvidos com todo o respeito, tem pregadores que são bacana, mas a gente tem dado ouvido para homens que a gente pensa ser de Deus e nos faz tomar decisões erradas na nossa vida. E a gente está aqui, ó, numa igreja séria, num lugar sério, produzindo fé, produzindo a palavra, e por muitas vezes não temos dado ouvido àquilo que tem saído daqui desse altar. Cuidado com os contrastes. Até mesmo o mais famoso, esse daqui é de longe o mais famoso. É aquele, se você for bom, vai para o céu. E não é assim. Ser bom não é mais do que a sua obrigação. Ser uma pessoa correta, ter um bom caráter, não é mais do que a sua obrigação. Mas isso não te leva para o céu. Isso não faz você ir morar com Deus. O que nos leva para o céu? Uma vida com Jesus. Caráter cristão. Um caráter voltado para Cristo. Não para falsas doutrinas. Não para pensamentos positivos. Não para palavras bonitas de conforto, de consolo. Não é isso. O que nos leva realmente a sermos salvos é Jesus. É Jesus. E aí eu quero concluir com esse texto. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E aí, eu quero falar uma última situação com você. Às vezes, você crê que Jesus, você recebeu Jesus no seu coração, mas em algum momento você tem tomado decisões que sejam a sua vontade. Isso dá validade para que você venha crer realmente nele? Você realmente crê nele? Quando você rejeita aquilo que Cristo... Você aceitou Jesus, fala assim, ó, Jesus, mora em minha vida. Ok. Mas quando você anda na contramão daquilo que Jesus fala, isso demonstra realmente que você crê nele? Pelo que eu entendo, quem crê confia. Quem crê, se
ele falar alguma coisa, você faz. Se ele disser para você, vai lá, ó, faça isso, e você seja dirigido pela palavra, você vai lá e faz. Você não vive conforme os seus pensamentos, os seus planos, os seus objetivos, mas você vive conforme aquilo que ele fala. Pode ter pessoas aqui que estejam na primeira fase, que é aquela de aceitar Cristo como o único suficiente Salvador. Nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus. Então a orientação que eu falo para você, e o conselho, o melhor conselho que eu posso dar para você, creia em Jesus, receba Ele. Aceite Ele como o único suficiente Salvador. E você terá resposta para muitas coisas na sua vida. Segundo, se você já aceitou Jesus e não passou pelo batismo, o que você está esperando? É a próxima fase. Tem momentos na Bíblia que mostram que teve vários homens que chegaram e falaram assim, ó, bom, aceitei Jesus, e agora? Agora vamos passar pelo batismo. E foram. Passaram. É a próxima confirmação da sua fé. É a próxima confirmação que você está sendo o quê? Alguém que crê. É o próximo passo de alguém que crê. O que falta para você ser batizado? O que falta para você dar esse próximo passo na sua vida cristã? Não é o que a palavra está dizendo? Ou você quer viver conforme as palavras que vivem aí? O pessoal dizendo, falando que, mas tem que estar preparado, tem que ter não sei o quê. E Jesus está falando, viu? Saia do lugar que você está e venha. Faça. Vamos lá. Venha. Não fique na mesma situação que você está. Se você está querendo mudança em mim, então venha, que eu vou produzir mudança em você. Você crê em mim? Então beleza, então confia, vamos embora. Próximo passo é o batismo. E o terceiro é, se você já aceitou Jesus e você já passou pelo batismo, é continuar. Continue perseverando. Continue andando nos caminhos de Jesus. Cuidado com as coisas que acabam surgindo no meio do caminho. Cuidado com aquilo que acaba desfocando a sua visão. Fica desfocando a sua mente. Cuidado. E continue no caminho. Continue no caminho. A própria palavra fala sobre isso. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória. Não somente hoje, mas para todo sempre. Continue perseverando. Continue. O mundo, a humanidade, ela é cíclica. Mas você é fiel. E é uma pessoa séria. E pessoa séria que anda com Jesus, ouve, respeita e é conduzida pela palavra. Certo? Repita assim para a gente finalizar. Pessoa séria. Ouve, é conduzida e pratica a palavra. E assim a gente finaliza. Vamos nos colocar em pé? Realmente eu não sei como você chegou até esse local, mas eu creio que Jesus ele está trabalhando na sua vida. De alguma forma, Deus ele falou com você. Lembra que eu tinha falado que sobre o ambiente? A palavra, ela não é somente para uma pessoa ou outra. Mas se você observar a palavra como todo, você sabe que a palavra é para você. Se você está essa noite aqui, saiba que essa palavra, Deus ele direcionou para você. Mas não, eu acho que foi para esse irmão. Ih, Jesus, pega. Jesus está pegando você também. Jesus ele está colocando as coisas no lugar. E para ele colocar as coisas no lugar, você tem que estar com o coração aberto. Para que ele venha fazer o restante. Amém? Feche seus olhos e comece a falar com ele. Comece a
falar aquilo que precisa de ajuste em sua vida. 2026 acabou de começar. 2026 acabou de começar. Não queira ser a mesma pessoa de 2025. Pessoa que vive conforme os seus conceitos, vive conforme aquilo que pensa, vive conforme as suas leis, as suas regras. Mas escolha ser alguém que viva pela palavra de Deus. Viva como alguém que realmente seja uma oferta agradável ao Senhor. Oh Jesus, que o Senhor vinha tocando nessas vidas, que o Senhor vinha ministrando, ó Pai, essa palavra. Eu oro por esse ano, eu oro por cada uma dessas pessoas, eu oro para que o Senhor venha produzir a Tua palavra sobre essas vidas. Abra os corações, abra o entendimento desse povo, abra, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor venha fluir nessas vidas, ó Pai. Eu oro para que essa pessoa, ela venha ter um 2026 diferente. Não conforme pessoas têm olhado para ela hoje, olhando como ela no ano passado, mas completamente como o Senhor enxerga elas, com a transformação, com a mudança e com o renovo da sua palavra. Alcance esse povo, continue ministrando sobre esse povo e continue conduzindo eles para que eles possam viver conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E assim, sendo uma oferta de gratidão a ti, sendo pessoas que realmente têm o coração, a mente e todo o seu ser devotos ao Senhor em nome de Jesus. Amém?